sexta-feira rica da presença do Senhor e que nós possamos nesta manhã estar mais próximos dele. Sim, agora, depois do que aconteceu nessa semana, de ter um problema aí com o Instagram, eu resolvi compartilhar também ao mesmo tempo aqui pelo YouTube. Antigamente eu fazia isso pelo Facebook. Os primeiros cafés com palavra, primeiro café com palavra, primeiro mês, assim, compartilhava pelo Facebook. Mas aí o Facebook também tinha alguns problemas, aí eu acabei ficando só no Instagram. Bora lá, hoje é Apocalipse capítulo de número 19. Como eu tenho dito nos últimos capítulos, né? Estamos chegando ao momento culminante da história da humanidade dentro de Apocalipse. Esse exato momento de Apocalipse 19, mais do que em qualquer outro momento, mais do que qualquer outra passagem bíblica, estamos no final do fim dos tempos. Tá? Essa seria no final do fim dos tempos. Daniela, que perguntou lá pelo YouTube, as outras lives estão apenas no Instagram, não estão no YouTube, tá? Então, aqui estamos muito próximo do final do fim dos tempos. E há uma alegria, um regozijo por duas coisas. Pela queda da Babilônia, que nós vimos no capítulo 18, né, sexta-feira passada, e principalmente pelas bodas do Cordeiro. Então, nos últimos dois capítulos, capítulo 17, que a gente viu a meretriz, né, que era uma espécie, em todas as visões, todas as escolas escatológicas, de interpretação escatológica, seja futurista, seja historicista, seja idealista, ou seja preterista, quem ainda não chegou nessa disciplina, eu vou aqui rapidamente explicar um pouquinho o que é cada uma dessas escolas de interpretação. A escola futurista é aquela que olha para os textos de Apocalipse a partir do capítulo 6 e diz o seguinte: a partir do capítulo 6 tudo é futuro, tudo está para acontecer, são eventos escatológicos para o futuro. Tá? A escola historicista diz que os eventos aconteceram e vêm acontecendo ao longo da história da humanidade. A idealista diz que não passa de muitos textos de alegoria, né? Embora alguns irão acontecer, boa parte é alegoria, ideias, idealização. E a escola de interpretação preterista diz que isso já aconteceu, principalmente em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém é destruída por Tito. Ok? Mas boa parte das igrejas, tanto protestantes, reformadas quanto pentecostais, acreditam nessa visão futurista, que a partir do capítulo 6 de Apocalipse, nós temos então uma série de eventos futuros para acontecer. E nós vimos nas últimas duas sextas-feiras sobre a queda da Babilônia, né? Vimos o caos, que o mundo vai se tornar em virtude do juízo de Deus, mas nós vimos também, no capítulo anterior, o final do capítulo anterior, um convite a uma celebração pela vitória de Deus e o Cordeiro. Vamos resgatar aqui o texto de Apocalipse 18, verso 20, que nós vimos na sexta-feira passada. Diz assim: alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra elas. Tá? Então, isso é um chamado a vitória que vai acontecer agora no capítulo de número 19, o qual nós vamos ler, tá bom? Vamos lá? Capítulo de número 19, diz assim: depois destas coisas ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos,
pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez, Aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Primeiro ponto aqui, vamos separar os versículos. Aqui nós estamos vendo uma grande multidão no céu, né? Então essa grande multidão no céu, ela entoa cânticos. Então João está dizendo que era uma multidão muito grande, com uma voz muito forte, né, que cantava esse cântico da alegria. Então esse cântico é cantado por essa multidão, do versículo 1 até o 3, pelos 4 seres viventes que nós vimos lá no capítulo de número 4, né? Olha o que diz o verso 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Então, o capítulo de número 19 começa com uma série de celebrações, tá? Uma série de exaltações e uma série de cânticos de aleluia. O primeiro cântico, versículo 1 ao versículo 3, é um cântico de uma grande multidão que, na verdade, representa todas as nações diante do trono de Deus e exaltando o quê? A salvação. Eles estão exaltando a salvação, tá? Agora, nós passamos para a segunda parte dessa série de cânticos, que são os 24 anciãos, tá? E os 4 seres viventes. Nós temos que lembrar, lá do capítulo de número 4 de Apocalipse, deixa eu abrir aqui e resgatar para vocês, que é um trecho muito interessante. Capítulo 4 de Apocalipse, a partir do verso 4, olha o que diz lá. A partir do 6. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, detalhe, a Bíblia só fala sempre referindo-se a 4 seres viventes, tá? O que é interessante é porque ela não diz que esses 4 seres viventes, eles são anjos, mas muitos entendem que eles seriam parecidos com os querubins que aparecem lá em Isaías e também com os serafins, ok? Nós até vimos ontem uma aula com a turma 2 sobre angelologia. Vale a pena você assistir, tá aqui no meu canal aqui do Telegram, aqui no feed aqui, tá? Os 4 seres viventes, por que eles eram parecidos com os serafins? Porque a Bíblia fala agora o seguinte, olha, cada um deles, respectivamente, possuía 6 asas, estando cheios de olhos ao redor e por dentro. Eles não tinham descanso, nem de dia, nem de noite. Olha só, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres, olha só, presta atenção no seguinte, a Bíblia diz que eles não tinham descanso de manhã ou de noite. Mas ela também diz que sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono, que Apocalipse 19 vai dizer que quem está sentado no trono é Deus. Voltamos lá para Apocalipse 4, porque a gente precisa para compreender a partir de agora. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra, ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos, que representam provavelmente, e há essa interpretação, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, né? Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono,
adoravam o que vive para todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então olha só, os 24 anciãos e os 4 seres viventes de Apocalipse 4 reaparecem em Apocalipse 19, entoando esse cântico de louvor. Aí aparece no versículo de número 5 uma terceira parte dessa série de louvores e adoração, né? Que diz o seguinte, capítulo 19, verso 5. E do trono saiu uma voz que dizia, olha só, louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que temem, todos os pequenos e os grandes. Aí, no versículo 6 até o versículo 7, aparece um terceiro grupo adorando a Deus, que é o grupo de servos, de pequenos, grandes, todos aqueles que temem. Vamos ler? Diz assim: Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões. Detalhe, né? Sempre que João está vendo uma grande multidão, ele está dizendo que é como se fosse voz de muitas águas, ou seja, é muita gente. Então há um consenso de que aqui, né, tanto no primeiro grupo quanto nesse terceiro grupo, de novo, né? O primeiro grupo é uma multidão celestial, o segundo grupo é formado pelos anciãos e os seres viventes, e o terceiro grupo são todos os grandes e pequenos, todos os servos e todos que temem a Deus. E João diz, ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, né? Uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque chegou a hora mais esperada, as bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Olha só, esse é um evento que dentro daquela visão futurista, né, que eu falei anteriormente, há dois grupos que interpretam essas bodas de forma diferente. Os que acreditam no arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, acreditam que, enquanto que a terra passa pelo momento da grande tribulação, a igreja estará com Cristo vivenciando este momento aqui, a chamada bodas do Cordeiro, tá? Então isso é muito importante. Já o grupo também futurista, mas que acredita que a igreja só será arrebatada no final da grande tribulação, acredita que agora sim, depois da grande meretriz ser derrotada, depois da Babilônia ser destruída, depois do castigo eterno que o Senhor impetrou sobre os seus inimigos, e é por isso até que eles estão adorando aqui, né? Essa série de três momentos de adoração e de exclamação é uma série de louvores, por quê? Pela queda da Babilônia e pela queda da grande meretriz, tá? Então por isso que Deus está sendo louvado por esses grupos aqui. Então é chegada às bodas do Cordeiro. Para um grupo que acredita no arrebatamento antes da grande tribulação, as bodas estarão acontecendo concomitante à grande tribulação na terra. Para o grupo que acredita que a igreja passará pela grande tribulação, que será somente arrebatada, né, no final ali da batalha de Armagedon, acredita-se então que aí sim a igreja entra para as bodas do Cordeiro. O fato é que o mais importante em tudo isso, seja antes ou depois, é nós atentarmos para o versículo 8, que é isso que importa. Olha só. Então,
esses três grupos louvam e adoram, diz: alegremo-nos, exultemos e demos glória, porque chegou o quê? As bodas do Cordeiro. O verso 8, ele é a resposta mais importante em relação pastor, eu tenho que me preocupar se Jesus vem antes da grande tribulação ou depois, né? O que é mais importante é isso aqui, é guardar o versículo 8. A ela foi permitida vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Olha só, enquanto que a prostituta, enquanto que a meretriz do capítulo 18 de Apocalipse, do capítulo 17 de Apocalipse, está vestido de escarlata, que representa a sua impureza, que representa o mal, que representa a injustiça, que representa tudo aquilo que, de certa forma, se opôs à cruz de Cristo. E daí, não é o que eu digo sempre, não é o anticristo declarado, é tudo aquilo que a gente, de certa forma, vê que anula a eficácia da cruz de Cristo, tá? Então aqui uma boa forma de vocês prestarem atenção, né? Não só fora da igreja, mas dentro da igreja. Tudo aquilo que anula a eficácia da cruz de Cristo é manifestação do espírito do anticristo. Então, enquanto que nós temos a meretriz, no capítulo 17, vestida de escarlata, com a sua injustiça, nós temos a noiva do Cordeiro, no capítulo 19, ao qual foi permitido que ela se vestisse de linho finíssimo, resplandecente e puro. Por quê? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha que coisa importante. Atos de justiça dos santos. A meretriz é julgada, a esposa é honrada. Enquanto a meretriz chora, a esposa se alegra. Enquanto a meretriz tem suas vestes manchadas de prostituição e de violência, as vestes da esposa do Cordeiro são limpas, o mais puro linho. E olha só que interessante, né? Essa é a chamada parousia, ou seja, a segunda vinda de Cristo, ou a consumação gloriosa de Cristo com a sua noiva. Olha só, notem que no versículo 7, o noivo é descrito como cordeiro. Por que cordeiro? Por que as bodas do cordeiro? Porque ele quer ser lembrado pelo seu sacrifício, pelo pecado. Deste modo, como noivo da igreja, Jesus quer ser lembrado e amado como aquele que deu a sua vida por ela, por sua amada, pela igreja. Olha por isso que a gente chama isso na teologia de união mística entre Cristo e a igreja. Mística não de misticismo, mas de mistério, de algo que está acima do nosso entendimento. As bodas do Cordeiro, poderia dizer as bodas do noivo e da noiva, mas não, as bodas do Cordeiro, porque o Cordeiro foi aquele que se entregou como sacrifício pela sua amada, que é a sua igreja. E o melhor entendimento para as bodas do Cordeiro, a gente pode olhar no casamento judaico. O casamento hebreu ele tinha algumas fases. Olha só, a primeira fase era a fase do noivado, ou seja, se dava na presença de testemunhas, com a bênção divina, e assim os noivos já eram considerados casados. Lembram de Maria e José? Já estavam desposados, ou seja, já eram noivo. E ali havia um segundo momento que era um intervalo, um tempo estabelecido para que o noivo providenciasse e pagasse ao pai da noiva o dote. Ou seja, noivado, né? Noivado. Havia um intervalo, o noivo se prepara para conseguir o dote, para providenciar o dote, e enquanto o noivo prepara o dote, a noiva se prepara, se embeleza, se adorna para receber o noivo. Aí vem o que eles chamavam de
procissão para a casa da noiva, né? O noivo com o seu melhor traje, na presença de amigos, na presença de convidados, com tochas nas mãos, caminhavam cantando para a casa da noiva. E o que tinha? Havia um caminho pelas virgens, né? Com lamparinas, iluminando o caminho para a casa da noiva. E aí sim, o noivo levava a noiva para o seu próprio lar. E a quarta parte seria as bodas propriamente dita, né? Que durava aí uma festa de 7 dias, 14 dias. E olha só que interessante, né? Quando a gente olha para as bodas do Cordeiro, a gente vê isso com a igreja. Jesus é o noivo. Qual foi o dote? O preço da cruz. O preço de sangue. Esse foi o dote. Esse intervalo que a gente vive é o intervalo que a igreja tem que se preparar como noivo. E ao final, Jesus Cristo, o noivo, virá acompanhado dos anjos para encontrar com a sua noiva. E aí nós teremos uma boda que não vai durar 7 dias ou 14 dias. Vai durar por toda a eternidade. Olha o que diz o verso 7, o verso 9. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que significa o espírito da profecia? Ou seja, é o próprio Jesus dando garantia. É o próprio Jesus garantindo que ele voltará em glória, ao som retumbante de trombeta. O Cordeiro descerá, todo olho verá, ele virá pessoalmente, visível, audivelmente, poderosamente, de modo triunfante. Modo triunfante. E é o que acontece agora no capítulo 19, a partir do verso 11. Aí a gente precisa resgatar o seguinte. Sempre o diabo é um imitador, né? No capítulo 16, a gente vai lembrar que a falsa trindade, né? A falsa trindade satânica, ela prepara um grande evento, né? Com seus enviados, os seus anjos caídos, os reis da terra e todos os participantes convocados para o grande dia da ira de Deus, né? Ou seja, é uma batalha, né? É o chamado para a batalha. Mas o que tudo indica, irmãos, amigos, é que não vai haver batalha, né? Olha o que diz o verso de número 11, a partir do verso 11, tá? Capítulo 19. Olha só, vamos lá. Vi o céu aberto. Olha que coisa linda que acontece agora. Vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. Não é o mesmo cavalo lá dos selos, tá? De Apocalipse, capítulo de número 6, tá? Não é o mesmo. Nós vamos ver que lá quando o Cordeiro quebra os selos, né? Lembram? João tem a visão do livro no capítulo 5, ele chora, o livro está selado, o anjo diz: não chores, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, é digno de desatar os selos, e quem desata os selos é o Cordeiro. Então aparece um cavaleiro branco lá, que é, na verdade, um cavaleiro montado num cavalo branco, né, que tinha um arco. E ali se entende que, por imitação, o próprio diabo, né, um imitador, ali é o próprio anticristo sendo um imitador e sendo a cópia barata, né, de Cristo e tentando trazer uma falsa paz no início dessa tribulação. Mas agora,
Olha a descrição do cavaleiro que aparece em Apocalipse 19. Eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ou seja, olha o que a gente precisa entender aqui. Jesus é chamado por João de verbo, né? Logos, palavra. Jesus, na sua oração sacerdotal, vai dizer, orando ao Pai, vai dizer: a tua palavra é a verdade. Jesus, ao se apresentar aos discípulos, ele diz: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Então, o próprio Jesus é a garantia de que a palavra dele é a verdade, de que o que ele prometeu acontecerá. E ele é fiel e ele é verdadeiro. E julga e combate com justiça. Então, não haverá, em momento nenhum, alguém dizendo: olha, eu não tive a oportunidade de conhecer Deus. Eu não tive a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Ninguém poderá dizer isso, tá? Deus é justo. O Senhor é justo. Olha a descrição a partir do verso 12. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Algumas traduções vão dizer Palavra de Deus. Ou seja, o nome dele é Palavra de Deus. Ele é a revelação de Deus. Ele é a própria revelação de Deus. Amém? Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Olha só. Com ela ferir as nações. Que nações são essas? Então, lembrando que Apocalipse 16, Satanás, com a sua falsa trindade, convoca os reis da terra, os seus seguidores, para uma batalha. Entende-se, muitos entendem que essa seria a batalha do Armagedon, ou seja, a batalha final, né, quando Cristo volta. Para aqueles que acreditam num arrebatamento antes da grande tribulação, seria então a segunda vinda de Cristo, no sentido de acabar com a grande tribulação e também resgatar aqueles que creram em Jesus, principalmente os judeus que creram em Jesus durante a grande tribulação, e aniquilar e inaugurar o seu reino milenial, tá? Para os que acreditam no arrebatamento nesse momento, na segunda vinda, sem um rapto antes da grande tribulação. Esse é o grande momento em que Cristo salvará a sua igreja, resgatará a sua igreja, tá? Então, da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações que se revoltarem contra a cidade santa, né? Porque isso que dá a entender, ó. Ele mesmo regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o manto do Senhor está banhado de sangue. Ou seja, ele banhado de sangue, sangue que representa, né, o sangue vertido na cruz, mas também representa aqui, no caso, o sangue dos seus inimigos, daqueles que serão destruídos, daqueles que serão aniquilados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora entra aqui, no seu manto e na sua coxa. Eu prefiro a tradução, a nova versão transformadora para esse trecho aqui, porque ela diz o seguinte: no seu manto, acima da sua coxa. Tem até uma bispa aí, né, que foi perguntada esses dias se era pecado tatuagem. Ela diz: não, imagina, Jesus tem tatuagem, na coxa dele está tatuado. Misericórdia, né? Mas eu prefiro a tradução NVT que diz no seu manto acima da sua coxa. E isso tem até uma explicação histórica, né?
Lembrando que João está tendo a visão, João está num período que os romanos dominavam, e os romanos levavam a insígnia do imperador nas vestes que ficavam acima da coxa, né? Acima da coxa. Então, a tradução mais, digamos assim, mais aceitável aqui seria o seguinte: no seu manto, acima da sua coxa, está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá? Ou seja, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, o Cordeiro vem como um rei. Agora, o Cordeiro é Senhor dos Senhores. Agora o Cordeiro, né, é vitorioso. O Cordeiro vence a besta, vence o falso profeta, e o exército dele, né, do seu inimigo, de Satanás, é destruído. É o que nós vemos aqui, ó, capítulo 19, verso de número 17. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto os pequenos quanto os grandes. Ou seja, um festival de cadáveres, né? Uma derrota completa dos inimigos de Deus, de todos aqueles que combateram a igreja, de todos aqueles que se oporam à igreja, de todos aqueles que manifestaram o espírito de anticristo, até mesmo dentro das igrejas. Então essa é a derrota, né? E essa derrota não é só desses que, de certa forma, se oporam a Deus. É uma derrota maior ainda. Olha o verso 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Olha só. A guerra que a besta tenta travar aqui é contra o Cordeiro. É contra agora Cristo o vencedor, Cristo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas olha o que diz o verso 20. A besta foi presa, e com ela preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta... Olha só, falso profeta. Olha só, falso profeta. Olha o que diz aqui. No final, eu vou fazer final de Apocalipse, eu vou fazer um adendo aqui para a gente falar um pouquinho sobre o falso profeta. O falso profeta, a besta e o anticristo. Tá? Eu faço um pouco isso lá em escatologia, mas vou fazer aqui também. Falso profeta que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam o quê? A marca da besta. E eram os adoradores da sua imagem. Lembram que eu falei para vocês, quando a gente falou sobre a marca da besta, embora haja no espectro evangélico, um chip na mão, a marca na testa, mas isso embora possa ser, tá? Embora possa ser até pela tecnologia, não estou aqui para dizer que não vai ser, né? Ninguém sabe o que vai ser, essa é a verdade. Essa é uma alusão a Deuteronômio capítulo 6. Lembram disso? Eu já falei para vocês, né? É uma imitação do diabo em relação ao que Deus vai dizer no capítulo 6, para que o povo tivesse atado na cabeça o filactério, onde guardariam os mandamentos, a palavra de Deus, e atado na mão. Por quê? Porque a palavra de Deus deveria guiar os pensamentos e guiar as ações. Agora, aqueles que adoraram, se curvaram diante da imagem da besta, terão seus pensamentos e as suas atitudes guiadas pelos ensinamentos diabólicos do falso profeta. Bom, mas o que acontece, para finalizar aqui? Os dois, tanto a besta quanto o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Ou seja,
o próprio inferno vai ser lançado aqui também no lago de fogo e enxofre. Não é o inferno que é algo que espera Satanás e seus demônios, não é o inferno que espera aqueles que não terão o seu nome escrito no livro da vida. Nós vamos ver na próxima sexta-feira, em Apocalipse 20, que é este lago de fogo e enxofre, aonde a besta e o falso profeta foram lançados agora, né, nessa vitória do Cristo. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Olha só. Né? Espada. A espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo. Essa espada é a justiça, é a palavra. Né? A palavra de Deus, essa é a espada. Os dois foram lançados e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, né, os reis da terra, os seus exércitos, todas as suas hostes, todos eles serão devorados. Somente o Cordeiro e o seu exército sairão desta batalha. O que nós devemos entender aqui é que este será um tormento consciente. Enquanto que os inimigos de Deus estarão sendo conscientemente atormentados por toda a eternidade, a igreja desfrutará do banquete e da intimidade de Cristo em seu casamento para todo sempre. Esta é a nossa esperança. Que você possa confiar, que você possa crer, que você possa orar todos os dias dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu já tá acordada? Olha, que surpresa! Dá um bom dia pro pessoal. Tem 2 lugares aí, ó. Tá bom dia pra lá? Bom dia, pessoal. Manda um beijo pra cá. Diz bom dia. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Tá, então vamos lá. E que a nossa oração seja sempre Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Tá? Vamos orar pela minha tia Vera. Apocalipse. Apocalipse, isso mesmo. Apocalipse. Como é que é o nome? Apocalipse. Apocalipse. Vocês viram que a Esther tá ligada aqui, hein? Vamos orar então. Feche os seus olhos. Não, tem que orar. Ó, papai vai fechar o olho. Ó. Senhor, graças te damos pelas tuas misericórdias. Graças te damos, agora é hora de orar. Vamos orar para o Papai do Céu? Tá, depois eu falo. Ó, vamos orar. O pessoal está esperando a gente para orar. Vamos orar. Vamos orar? Vamos orar. Depois, mamãe. Tá, então vamos orar. Senhor, te damos graças, Senhor, por esta manhã, pelas tuas misericórdias. Graças por essa palavra que é viva, Senhor. Ela é a nossa esperança. Cremos no teu reino triunfal. Cremos na tua vitória. Cremos, Pai, que tu és aquele que irá consumar todas as coisas. Tu és o Deus que era, que é e que há de vir. Cremos, Pai, que a tua igreja logo estará, Senhor, passando por esta festa, por este momento triunfal. Aguardamos ansiosamente por esse dia, Senhor. E a nossa oração é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a tua igreja possa estar adornada, preparada, pronta, sem mancha, sem mácula para esse grande dia. Que esta mensagem seja uma mensagem de alerta, Senhor. Essa mensagem seja uma mensagem de confronto e que aqueles que estão com suas vestes impuras possam purificá-las no sangue do Cordeiro. Pai, te damos graça, Senhor, porque tu planejaste isso para a tua noiva, para a noiva do teu filho, a tua igreja. Ansiamos, aguardamos, anelamos esse dia, em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diz Maranata. Diz pro pessoal, eles estão esperando. Diz tchau, pessoal. Tchau, pessoal.
Deus abençoe vocês, fiquem na paz que excede todo entendimento. E até a próxima, se o Senhor Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau.